Oiê, vamos falar de Present Perfect. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, talvez poder conseguir fechar um pouco mais e até tornar um pouco mais claro sobre o que a gente já estava falando há muitas outras aulas da questão do Present Perfect, que é o presente perfeito. A gente hoje vai tratar da questão de frases na sua forma negativa e interrogativa desse time tense e, inclusive, a gente também vai falar de algumas palavrinhas que você pode demarcar de tempo dentro do Present Perfect. Assim como a gente já tratou em outras aulas, a gente já viu que a forma afirmativa do Present Perfect é nada mais nada menos do que uma estrutura do que a gente comumente tem de frases, a gente tem um sujeito, temos o uso do verbo auxiliar have ou has, sendo que a diferença do have vai ser quando a gente utiliza com os pronomes I, you, we e they, com a ideia de que é plural, ou se não, quando você fala sobre você mesmo. Já no caso do has, a gente utiliza quando a gente está falando de singular, mas geralmente de terceira pessoa, quando a gente está falando sobre uma pessoa que não participa da conversa quando a gente está querendo dizer a frase. Por exemplo, he, she, it, ou quando se usa um nome, aqui está apenas no singular, e não quando se usa mais de um nome. Depois, vamos ter o verbo na sua forma do participle. Então, caso você já tenha uma lista de verbos irregulares, você vai perceber que vai ter três tabelas. Então, vai ter três colunas, perdão. Então, vai ter o verbo na sua forma do infinitive, que é a forma do presente. Vai ter a forma do verbo do simple past. E depois, você vai ter a forma do participle. Essa partezinha da tabela que você vai utilizar. Então, só dando um exemplo. O verbo to be, você tem o am, is, are. Você passa para o simple past como was e were, e depois você tem como been, B-E-E-N. Ou se não, o verbo to go, você tem go, went e gone. O verbo to do, did, done. Eu espero que esteja fazendo sentido, porque aqui na minha câmera tem as três repartições, então faz sentido. Eu vou tentar na edição fazer para poder fazer sentido, eu vou colocar também os verbos. E depois a gente tem o resto da informação da frase. Pode ser com o complemento de um verbo, pode ser também a questão que a gente tenha de uma marcação de lugar, uma marcação de tempo, e aí que a gente vai ter uma estrutura de uma frase afirmativa. As frases negativas não vão mudar muita coisa. O que a gente vai ter é simplesmente uma adição de um not, que ele vai aparecer depois do have, ou se não, do has. Então é comum que a gente possa ter, ou se não, o caso de have not, ou sua abreviação de haven't, ou do caso do has, que a gente vai ter do caso de hasn't. Essa que vai ser a questão do que a gente vai ter em uma frase negativa do Present Perfect. Em uma frase interrogativa, quando a gente for começar a frase, a gente coloca o have e o has para poder fazer com que a gente tenha uma noção de uma estrutura de uma frase. Lembrando sempre que toda vez que eu falo sobre time tense, sempre há uma questão de que, às vezes, você pode se encontrar em uma série, em uma conversa, em um filme, o caso de uma pessoa fazer apenas uma entonação de pergunta. Isso é possível também. O que acontece é que, gramaticalmente falando, normativamente falando, a gente sempre vai ter a questão de que tem essa palavrinha no começo. No Simple Present, que a gente já viu o do começando a frase, o does começando a frase, ou no Simple Past, que a gente viu o did começando a frase, ou o caso de quando se utiliza algum dos verbos modais, que a gente tem do can, do would, do will, do could, a gente coloca eles para começar uma frase. A mesma coisa vai acontecer no Present Perfect. Podemos ter ou essa palavrinha começando, que é o have e o has, ou se não, o caso que a gente coloca a entonação. Então é possível que isso aconteça, isso não é uma coisa que ela é impossível de acontecer. Porém, aqui como eu estou falando da questão gramatical e estrutural, a gente sempre vai falar primeiro o que tem na gramática e depois as outras possibilidades. Por fim, e não menos importante, a gente também tem um caso de perguntas que elas são negativas. Então a gente vai ter que no começo da frase, a gente vai ter ou o haven't, ou se não, o hasn't. Essas perguntas negativas, elas são utilizadas para quando a gente quer confirmar alguma informação da pessoa. Ela não é incomum. Nós utilizamos também no português essas questões de perguntas negativas. O que acontece é que a gente não presta tanta atenção. A gente usa pergunta negativa no português. Ou você acha que a gente não usa? Então tá, sabendo da estrutura, eu vou trazer então dois exemplos de frases, de uma frase negativa e de uma frase interrogativa, para o caso de a gente poder entender um pouquinho melhor por que a gente utilizaria então o Present Perfect, se na maioria dos casos a gente tem que o Simple Past e o Simple Present dá conta do recado de trazer uma informação. O que acontece é que no inglês você sempre pode utilizar um outro tempo verbal, que não necessariamente um tempo verbal ou um time tense, que você não está acostumado ou que você não tem tanto domínio. O que acontece é que pelo fato de você não conseguir utilizar
ou de você não querer fazer, de você não querer utilizar essas estruturas, não vai te impedir de que outras pessoas utilizem ou que você veja numa série ou veja no livro ou que você não encontre por aí. Então, para a gente poder entender, às vezes vai fazer com que a tradução não ajuda tanto. É o caso do presente perfeito. Quando a gente tem frases negativas com presente perfeito, elas são boas para a gente poder fazer uma análise com frases do simple past negativo. Apesar de não ser exatamente a mesma frase, você vai conseguir entender quando for colocar as duas. A primeira frase que a gente vai colocar, vamos colocar no simple past ou no past simple, que é o passado simples. Então se eu falar para você, I didn't go to Brazil last month, você vai entender numa tradução muito tranquila, eu não fui para o Brasil no mês passado. Perceba que nessa frase, o que eu falei também quando a gente conversou sobre past simple, é que a questão do past simple é que quando acontece é muito mais importante. O past simple sempre trata-se de uma ação que ela está no passado e não pode ser modificada. Então o fato que eu falei para você que eu não fui para o Brasil no mês passado é uma ação que eu não consigo mudar. Por quê? Porque ela está num tempo fechado. Isso significa que esse tempo ele já se concluiu. Por exemplo, que é o fato de que hoje que eu estou gravando em abril, eu posso com muita tranquilidade falar que eu não fui em março para o Brasil. Então, essa que vai ser a diferença. Se eu estou falando no past simple, eu estou falando de uma ação em um tempo fechado, que não está mais aberto, que não pode mais ser modificado. Porém, perceba numa frase, quando eu falo com o tempo aberto, que é a questão do present perfect, eu falar I haven't gone to Paris yet. Apesar de a gente ainda não ter visto o yet, a gente vai falar no final desse vídeo sobre o caso do yet, eu tenho aqui uma frase em um tempo que ele está aberto. Por quê? Porque eu falei que eu ainda não fui para Paris. No present perfect é muito mais importante a questão da ação. Então eu falar para você que eu ainda não fui para Paris, não é que o mais importante é quando eu fiz, mas o que eu fiz. Por exemplo, eu justamente morava no Brasil. Eu poderia ter colocado uma marcação de tempo de falar que eu já fui para o Brasil. I have already gone to Brazil. Mas aqui a gente percebe que nisso já tem uma experiência. Quando eu falo para você que eu não fui para Paris, eu não fui para Paris nem no passado, nem agora, e eu ainda posso modificar essa ação. É por isso que eu uso o presente perfeito, porque a ação ela pode ser modificada. Por isso que quando a gente lê muitas biografias de pessoas que já faleceram, o que a gente vai encontrar é muito mais a questão do passado simples, porque essas ações já estão fechadas e elas não podem ser modificadas. Por isso que quando eu falo de experiências que eu ainda não fiz na minha vida, do que aonde eu não fui, do que eu ainda não comi, do que eu ainda não li, do que eu ainda não assisti, eu vou sempre utilizar o presente perfeito em sua forma negativa, porque dá a ideia de uma ação que não foi feita e que pode ainda ser modificada, diferente do simple past, que fala de um tempo específico e que naquele tempo específico eu não fiz. Eu já fui para o Brasil? Já. Eu morava no Brasil. Mas eu fui no Brasil especificamente no mês passado? Não. Então isso faz com que a gente tenha o uso de um time tense diferente. E já no caso que estamos pegando de frases negativas, vamos pegar também exemplos de frases que seriam interrogativas para perceber como que a pergunta ela muda com a questão do time tense. Se eu pergunto para você, Did you go to Rio last year? Eu estou perguntando para você se você foi para o Rio de Janeiro no ano passado. Isso significa que o mais importante é o tempo do que a ação. Então, mesmo que você já tenha ido na sua vida, eu perguntar para você do ano passado, fique então que o mais importante é quando você fez. E essa frase tem um tempo fechado, um tempo específico. O mais importante, quando aconteceu. Se eu te pergunto, Have you ever gone to Rio? Eu estou perguntando se você já foi para o Rio de Janeiro. Não é especificamente quando, mas o que você fez. Essa marcação de tempo ela é mais aberta, então isso significa que eu estou perguntando de uma experiência da sua vida. Por isso que em entrevista de emprego é muito comum você ter perguntas no presente perfeito do que no passado simples. Se eu estou numa entrevista de emprego, o passado simples é perguntar sobre as ações que eu fiz em outras vagas de emprego, enquanto o presente perfeito vai perguntar sobre a experiência da minha vida inteira, sem delimitar o tempo. Isso que a gente vai ter de diferença de quando se usa um ou outro. Claro que eu sempre posso traduzir as frases para que eu faça com que eu utilize, com a sua maioria, o passado simples, porque eu consigo colocar uma marca de tempo e aí, obrigatoriamente, eu coloco no passado simples. Algumas outras frases, fica estranho utilizar o presente perfeito. Como, por exemplo, é muito comum que muitos alunos, por estarem estudando presente perfeito, tentam colocar frase a todo momento sobre frase de presente perfeito. E aí,
querem fazer perguntas como, por exemplo, como foi o seu fim de semana, sendo que o fim de semana acabou. Então, você não consegue perguntar essa pergunta no presente perfeito, porque você está perguntando de um tempo que foi fechado e que não pode mais ser alterado. Por isso que você tem que perguntar essa frase no Simple Past e não no presente perfeito. E aí de tarefa eu quero saber como que eu escreveria essa frase. Escreve aqui nos comentários perguntando como foi seu fim de semana. Bom, e apesar de eu ter falado que quando a gente fala de presente perfeito a gente não foca de quando aconteceu, existe a possibilidade de utilizarmos marcas de tempo para poder falar de present perfect. Isso significa que essas marcas de tempo são tempos fechados? Não, o presente perfeito sempre pede que a gente tenha a utilização de marcas de tempo, que elas vão ser abertas, elas podem ser modificadas, ou elas são muito vagas, elas não são precisas. Quando a gente tem tempo preciso, um tempo fechado, a gente consegue demarcar ele, que nem mês passado, ano passado, em fevereiro, em abril, na segunda-feira. Essas são marcas precisas, eu consigo determinar quando que começou e quando terminou. Já o caso do presente perfeito, eu talvez consiga demarcar quando que começou, mas não exatamente quando terminou, ou se não uma duração de tempo. Para essas palavras, a gente tem as iniciais do acrônimo que a gente teria de todas as palavras que a gente geralmente utiliza com Present Perfect, que é Jenny San Francisco. Eu não sei se eu bati minha cabeça e eu tive essa alucinação, ou se tinha alguma coisa de errado quando eu estava aprendendo essa temática do Jenny San Francisco, mas eu nunca consegui encontrar de onde eu tirei essa teoria para poder ter o nome das letrinhas de cada um. Bom, vamos lá. O que significa Jenny San Francisco? Cada uma das letras significa, geralmente, as 7 palavrinhas que a gente utiliza para demarcação de tempo como presente perfeito. O que vai acontecer? A tradução ajuda? Não. Como você usa ajuda? Sim. Então a gente vai falar de cada uma das letras, de como que a gente utiliza para demarcar tempo em frases de present perfect. A letra J significa just. É um dos favoritos que a gente tem para poder falar de que acabou de acontecer alguma coisa. Se eu falo para você, I have just arrived, eu estou falando para você que eu acabei de chegar. Eu não estou te dizendo exatamente que horas que eu cheguei, ou que o mais importante é dizer precisamente que eu cheguei às 7h12, mas é uma intenção de eu colocar uma frase que aconteceu que não tem muito tempo, que é uma das determinações que a gente tem do presente perfeito. O passado simples dá um distanciamento temporal, enquanto o presente perfeito dá uma sensação de uma notícia ou de algo que aconteceu que está mais próximo do presente do que de fato distante. Geralmente, o just a gente vai conseguir utilizar em frases que são afirmativas. O ever, ele é utilizado geralmente para a gente poder falar de uma situação que a gente está falando de experiência de uma pessoa. Quando a gente utiliza em perguntas, é comum a gente utilizar o ever para perguntar algo que você já fez na sua vida. Por exemplo, eu poderia perguntar para você, have you ever tried Thai food? Se você já alguma vez provou comida tailandesa. Perceba que nessa frase, o mais importante é se você já fez essa ação no sentido de alguma vez da sua vida. Ela também pode ser utilizada em frases afirmativas, para poder fazer uma afirmação de algo que é a melhor coisa de todas. Mas nesse quesito, a gente não utiliza exclusivamente para o present perfect. Você pode muitas vezes encontrar frases como, por exemplo, you are the best person ever. You are the best friend ever. Essa frase não é exclusivamente do que a gente tem do present perfect. Então eu estou falando aqui de um outro jeito que você pode utilizar o ever, mas que não é exclusivo de present perfect. O de perguntas já é um pouquinho mais comum e mais exclusivo. E assim como eu falei, o ever ele é utilizado geralmente no present perfect para o fato de perguntas, sendo que você também tem a outra possibilidade de frases afirmativas para poder usar também. O caso do already, que vai significar da letra A do que temos do Jenny San Francisco, é a palavra already, que vai significar o já. Perceba que aqui eu estou falando para vocês, apesar de eu falar que a tradução não ajuda, é só para poder provar para vocês que a tradução não vai ajudar mesmo. Porque eu já falei já de outras palavras que significam já. O ever ele pode significar já. O just ele também pode significar já. E vai ter outras palavrinhas que também vão significar já. Mas o uso ajuda muito a gente poder entender e fazer essas diferenças. Como por exemplo, eu falei para vocês que o ever a gente usa em frases interrogativas e o already ele é exclusivo para frases afirmativas. Você pode utilizar sim em frases interrogativas, mas o caso do already é para a gente poder falar de ações que já foram concluídas
antes até mesmo do previsto. O que acontece? Você tem que ter uma planilha do Excel com um Kanban ou alguma coisa mostrando que você fez antes de uma deadline? Não. Mas ele é utilizado quando uma pessoa pergunta para você se você já fez alguma coisa. Como, por exemplo, se você já levou o lixo para fora. E aí você pode explicar: I have already taken out the trash. Então, você tem aqui uma frase falando: pô, eu já levei o lixo para fora. E nessa estrutura do que a gente tem, você pode perceber que a frase ela é afirmativa, com uma resposta de que você já executou uma ação, que ela é próxima do presente. Nisso, você pode até perceber: poxa, mas eu poderia usar uma frase no past simple? Sim, o que você tem que fazer de diferença é utilizar uma marca precisa de tempo. Por exemplo, que você colocou o lixo para fora às 7. Inclusive, você pode utilizar para frases interrogativas, mas com uma intenção de afirmação se alguma coisa já foi concluída. Como, por exemplo, has she already finished the homework? Tipo, ela já terminou a tarefa, no sentido que você está procurando uma confirmação de que algo já foi concluído, que não se esperava que tinha sido concluído. Então, o already, ele dá uma ideia de ações que foram concluídas de forma afirmativa ou confirmando-se que talvez a gente tenha uma suspeita de que algo foi concluído. O N é fácil, se a gente já viu até agora a questão de outras palavras que são um pouquinho mais distantes, o N é do never, então você já está acostumado com o never de significar nunca. A única diferença que a gente vai ter de quando a gente utiliza esse never é simplesmente para poder falar de que nunca na sua vida. Por exemplo, eu posso falar para você: I have never tried raw meat. Eu nunca provei carne crua. Nesse sentido, nós temos uma frase de que muito provavelmente a gente pode colocar desde o passado até os dias de hoje que isso nunca aconteceu. Isso significa que no futuro isso não pode mudar? Muito pelo contrário, isso significa que pode mudar. O never, então, apesar dele trazer essa informação que ela é negativa, ele é sempre utilizado em frases afirmativas. O yet, ele vai ser muito parecido com o que a gente tem do already. Qual vai ser a diferença? Enquanto o already ele é utilizado em frases afirmativas com uma ideia de uma ação que já foi concluída até mesmo antes do previsto, o yet é para perguntar de uma ação que provavelmente a gente não tem nem ideia se ela foi concluída ou até mesmo para poder trazer uma informação de que algo não foi feito. Por exemplo, se eu tenho que perguntar para uma pessoa se ela já fez alguma coisa, eu posso perguntar: Have you finished preparing your presentation yet? Nessa ação, eu não tenho nem noção se tem acabado ou até mesmo estou perguntando do status de alguma coisa. E aí, quando a gente tem uma resposta, como por exemplo, você já fez a sua tarefa? Eu posso falar: I haven't done my homework yet. Perceba que nessa frase, a gente tem uma intenção de que até agora a gente não fez. Pode ser que a pessoa queira fazer? Sim. É por isso que é diferente de eu falar I didn't do my homework. Porque o didn't do my homework não dá uma ideia de que no futuro você quer mudar, porque a ação ela está fechada, ela está isolada no passado, enquanto no presente perfeito ela dá uma ideia de que você ainda não fez, mas vai fazer. É uma boa frase para você poder aprender, para você falar para o seu professor, para ele não ficar muito incomodado que você não fez a tarefa de inglês. E caso você ainda não tenha achado um curso de inglês ou até mesmo um professor de inglês para poder te ajudar a você se sentir mais tranquilo nos seus estudos de língua inglesa, tem o meu curso também, inclusive para você poder conseguir estudar comigo com o valor total de R$40. Isso não é preço de mensalidade, isso não é preço do desconto que depois vai ser do preço total. Então eu não estou vendendo o curso por R$1.200, eu estou te dando desconto de R$40. Esse é o valor do preço do curso total. Você vai conseguir encontrar não somente a parte de teoria, que eu falo para você das questões do que tem de cada uma das estruturas do inglês, mas você também vai encontrar práticas da língua inglesa. Você vai entender a questão cultural de por que tem tantas coisas que são importantes para britânicos e para americanos, que no nosso convívio que a gente tem de brasileiro não fica muito claro, além de também você conseguir encontrar como que você absorve informações de jornais, notícias, textos científicos e até mesmo vídeos que você vai encontrar, contudo eu te ajudando a você entender e ficar cada vez mais tranquilo. Esse curso tem um acesso vitalício, isso significa que se você gostou do curso e você pagou e com o curso para você ficou tranquilo que você quer esse curso para você para a vida, você vai ter ele com acesso vitalício. Caso você não gostou de alguma coisa, você achou que não era exatamente o que você queria, ou você esperava algo mais e que talvez você encontre alguma coisa melhor, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso. E aí fica para você então conseguir acessar o link aqui embaixo e utilizar o código
ABR 2023, que é de abril de 2023, para você poder ter o desconto com o cupom. Você pode acessar no link aqui embaixo, ou se não, você pode escanear o código QR também para você poder conseguir vir comigo e estudar. Não é só a questão do presente perfeito, mas a questão cultural, e aí conseguir fazer com que você melhore e fique cada vez mais confiante na língua inglesa. O San Francisco, ele já vem de uma outra questão que a gente tem das primeiras duas letras, das letras que a gente tem de San e Francisco, que vai ser o S primeiro, que vai ser do SINS. A questão do que a gente tem de marcação de tempo vai ser geralmente com o since e com outro que vai ser o for. O since ele dá uma ideia de que desde aconteceu. Então o que isso vai ter como diferença de marcação de tempo do simple past? O simple past ele dá uma intenção de uma ação que ela começou e se concluiu em um passado distante do que está acontecendo agora. Como por exemplo, se eu falo para você I worked in Brazil in 2023, eu estou falando que eu trabalhei no Brasil em 2023 e que hoje em dia eu não estou mais trabalhando. Já na questão do que temos de I have worked in this company since 2023, então a ação começou em 2023 e isso está continuando até agora. Então ele dá uma ideia de quando começou e que continua. Enquanto no Simple Past, eu estou falando de uma ação que ela começou e terminou distante do presente do que a gente tem. Essa vai ser a diferença do que a gente utiliza o since. É por isso que é muito comum que a gente tenha, quando se fala de marcas, apareceu o since com uma questão de que a empresa continua ainda trabalhando e ainda existindo. Se a gente tem para o since para poder falar desde quando começou, temos o for para poder falar de uma duração de tempo. É uma que a gente tem uma tradução para o por. Esse for ele pode ser utilizado para poder substituir o since também. Então, se eu estou falando para vocês que I have worked in this company since 2023, eu posso falar I have started working in this company for 7 months. Se você percebeu, nessa ação, eu estou colocando uma construção de quanto tempo se passou dessa frase. Então, se enquanto since eu tenho marcações de tempo, de datas, como last January, last year, in 2023, eu vou ter para o for uma duração de tempo. Então, eu vou ter 4 years, 3 months, 2 decades. E uma coisa até para facilitar, quando a gente utiliza o since e o for, a gente não tem preferência de frase. Geralmente, elas acontecem com frases afirmativas e negativas. Mas não há nada que impeça de você fazer frases que sejam interrogativas. Temos outras palavras que também acontecem com a questão do present perfect. O que acontece é que eu acho que geralmente essas do Jenny San Francisco elas são mais importantes de você poder saber. Óbvio que também tem outras palavras que vão aparecer, como é o caso de lately, recently, mas eu acho que você pegando a ideia dessas palavrinhas que dão uma ideia de tempo aberto, que não estão falando de tempos fechados e que não tem nenhuma intromissão do presente, ajuda muito mais do que eu ir colocando cada uma delas. Mas, sempre que você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários perguntando: poxa, eu posso colocar essa frase com essa marcação de tempo no Present Perfect ou tenho que colocar ela só no Simple Past? Inclusive, se ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa, ou da questão do presente perfeito, dessas palavrinhas que a gente utiliza para marcação de tempo, ou até alguma coisa que eu falei das outras aulas, escreve aqui nos comentários por gentileza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa aula ela é bem longa, porque tem muita informação para falar. Eu acho que não somente da questão da estrutura negativa e da estrutura interrogativa, mas eu acho que essa questão do Jenny San Francisco dá muita coisa para falar, tem muitos exemplos. É por isso que, inclusive, eu deixei embaixo do vídeo uma listinha para vocês poderem ter outros exemplos para poder utilizar do Jenny San Francisco, e inclusive com algumas diferenças de outras frases que a gente teria em outros tempos verbais, e que você também pode escanear esse código QR para você poder achar mais informações e também você conseguir ficar mais tranquilinho na questão dos seus estudos de língua inglesa. E caso você esteja ainda com muita questão de você estar com muita dificuldade dos verbos que a gente estava falando dessa aula, que eles mudam violentamente com a questão dos verbos irregulares, tem uma boa notícia que geralmente o presente perfeito, quando você tem um verbo regular, ele se mantém o mesmo. Tem aqui um vídeo quando eu falo para vocês dos verbos regulares, inclusive das regras que você vai utilizar para você transformar um verbo regular no mesmo do que você vai ter para usar o presente perfeito. Eles não mudam. E caso você ainda não lembre de quais são os verbos irregulares, tem esse outro vídeo também que eu já falei dos verbos irregulares no passado simples. O que acontece é que quando o verbo ele é irregular no Simple Past, ele também vai ser irregular no presente perfeito. Então você sabendo desses verbos vai te ajudar a conseguir fazer uma lista e se preparar melhor para poder utilizar o presente perfeito com mais confiança.
O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!